homenagem ao governador. Políticos, admiradores e desempregados. Crisântemos na mão, 170 crianças de uma creche conveniada com o Estado pisaram no tapete vermelho da entrada. Foram aplaudidas. Do Diretório Municipal de Itu, a 92 quilômetros da capital, correligionários vestiram a camiseta feita na madrugada. O tecido ainda cheirava a tinta, que deixou o tucano de luto. O Brasil perde um grande estadista, mas ao mesmo tempo ganha um símbolo nacional. A fila para ver o corpo do governador Mário Covas era comprida, mas rápida. Era tarefa dos funcionários do palácio não deixar ninguém parar. Do lado de cada faixa de isolamento, autoridades políticas, religiosas e alguns amigos receberam um crachá de identificação. Foi a senha para cumprimentar o governador Geraldo Alckmin e se despedir com mais tempo do governador Mário Covas. Daqui, as autoridades se encontravam sob a sombra do jardim atrás do palácio. Na entrada principal, quem não se contentou com a passagem rápida entrou na fila mais de uma vez. Se eu pudesse, passaria mais 100, 200, 300 vezes. Ele deixou meu coração faltando um pedacinho. O governador Mário Covas foi um bom prefeito. Entre aqueles que vieram ao palácio, professores que deixaram à parte as brigas por melhores salários. Brigas à parte, né? Como sempre, né? Na verdade, foram lutas, né? Não foram brigas. Estas duas senhoras portuguesas nunca votaram no Brasil e explicam por que estão de luto. Nós não somos eleitoras, somos estrangeiras, mas nossos descendentes, nossos filhos, desde que começaram a votar, votam nele. Se fez um bom governo ou não, é a história que vai dizer. O caráter e a liderança são qualidades citadas por personagens da vida pública quando se referem a Mário Covas. O país perde muito. O seu partido, o PSDB, acredito que perca o seu maior líder. Portanto, nós estamos profundamente sentidos com a perda do governador Mário Covas. O Brasil se reduz hoje, diminui o número de pessoas dignas e ele deixa todo um legado, todo um exemplo do que deve ser a pessoa, não é só o político, o que deve ser o ser humano. Pautava os seus atos pela ética, um homem que amava a moralidade administrativa e praticava a moralidade administrativa em todos os cargos que exerceu. Uma figura que foi íntegra e que vai ficar como uma imagem, uma grande imagem para as novas gerações. Numa hora em que político no Brasil, vamos ser francos, já não vale mais nada. As qualidades de Mário Covas também foram lembradas por Geraldo Alckmin, agora como governador de fato de São Paulo. O primeiro pronunciamento de Geraldo Alckmin, já como governador do estado, no Palácio dos Bandeirantes, foi uma homenagem a Mário Covas. Ele é o professor, uma verdadeira escola de política com P maiúsculo. Ensinou pelo exemplo, nos deixou exemplo de coragem, exemplo de coerência, exemplo de respeito ao dinheiro público, exemplo de amor ao povo. O aluno empenhado em seguir os passos do professor é discreto, mas com atuação forte nos bastidores da política paulista. Começou cedo. Aos 19 anos já era vereador e aos 24 assumia a prefeitura de Pindamonhangaba, interior paulista. Foi 2 vezes deputado federal e é autor do projeto do Código de Defesa do Consumidor. Sempre ao lado de Mário Covas, foi um dos fundadores do PSDB. Se elegeu como vice nos 2 mandatos de Covas. Médico de formação e casado com Maria Lúcia, com quem tem 3 filhos, Alckmin concorreu às últimas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Foi o terceiro mais votado, com quase 1 milhão de votos. Desempenho que o credenciaria a concorrer ao cargo de governador nas próximas eleições. Só que uma dúvida jurídica pode atrapalhar esse plano. A Constituição permite apenas uma reeleição. Alguns juristas entendem que Alckmin não pode concorrer porque já ocupou o cargo de governador ao substituir Covas por alguns meses no primeiro mandato. Para outros juristas, Alckmin só agora está como titular do cargo de governador e por isso poderia concorrer à reeleição em 2002. A resposta deve vir do Tribunal Superior Eleitoral. Uma consulta sobre a reeleição dos vices já está sendo analisada pelo ministro relator Fernando Neves. No bojo da tragédia de Mário Covas, o acaso catapulta para o governo de São Paulo o senhor Geraldo Alckmin, um médico político da nova geração. Embora derrotado na eleição para prefeito da capital,
Alckmin demonstrou, especialmente durante a campanha e também nesses momentos difíceis em que assumiu o governo, bom senso e equilíbrio. Depende dele, pode estar nascendo uma nova liderança. Novas informações do velório do governador Mário Covas com a repórter Bianca Vasconcelos, do Palácio dos Bandeirantes. Bianca. Boris, o presidente já está no Palácio dos Bandeirantes, mas ainda não aqui no Salão Nobre. As portas do Palácio dos Bandeirantes devem ficar abertas durante a noite toda. Até amanhã de manhã, quando o corpo do governador Mário Covas deve deixar o palácio às 9 horas da manhã, em direção a Santos, onde deve ser enterrado. O presidente Fernando Henrique Cardoso já confirmou a presença no enterro do amigo governador Mário Covas. Por enquanto é só, Boris. Obrigado, Bianca. Este foi o Jornal da Record e estas foram as notícias mais importantes do dia. A morte do governador Mário Covas aos 70 anos suspende a guerra política em Brasília. O presidente Fernando Henrique e seu ministério vêm a São Paulo para o velório e o enterro. Políticos de todas as tendências prestam a última homenagem ao governador morto. 4.000 pessoas por hora despedem-se de Covas no Palácio dos Bandeirantes. Jader reconhece que é dele o cheque que o ligaria a desvio de dinheiro do Banpará, mas diz ser inocente. A Fiesp divulga índices positivos do setor industrial e a FIPE registra queda na inflação. Fique agora com a novela Vidas Cruzadas. Obrigado por sua atenção. Tenha uma boa noite.